Aparecendo pra gente aí um pouco sobre o tratamento de pulgas e carrapatos nos bichinhos. No nosso quadro é o bicho de toda terça-feira. Mas voltando a falar aqui sobre transtornos alimentares, nosso tema de hoje do Band Mulher. Enquanto estava acontecendo a reportagem, a gente também estava conversando aqui e pensando como a comida tem uma relação muito afetiva nas nossas vidas também, né? Quando a gente lembra da nossa avó, quando a gente lembra da nossa mãe, a gente pensa, é aquela comidinha de vó, aquele docinho que só minha mãe sabe fazer. Como tem muito essa questão afetiva. Agora, doutora Fabiana, como isso também pode se transformar, essa questão, como a comida pode passar desse lugar de amor para esse lugar de repulsa, né? Para esse lugar de eu não posso comer, eu não quero comer, eu não devo comer porque eu preciso desse corpo perfeito. Essa exigência dessa falsa perfeição acaba estragando muito com o nosso psicológico, de uma certa forma, né? Você tocou em pontos importantes, assim, a gente vai falar agora de gratificações. A ideia, a comida, ela é um tipo de gratificação. O problema é que ela não deve ser o único. Então, quando a gente coloca todas as nossas gratificações numa cesta só, que é a cesta da comida, você começa a ter problema. Então, uma das coisas importantes é você promover naquele indivíduo outras formas de gratificação. Comida vai ser uma delas. Quem não gosta de, no final do dia, comer aquela comidinha gostosa que você mais gosta, ou ir na casa da sua mãe e comer aquela comida que te relembra a infância? Isso é uma delícia e a gente não precisa se privar disso. Porém, se a única fonte de gratificação é a comida, você começa a ter um comportamento mais intensificado em relação a isso e os problemas vão surgir. Então, a ideia é que você desenvolva a gratificação pelo exercício, pelas amizades, pela saída, pelo lazer, pelo esporte, pelas relações afetivas, pelo trabalho, pelas conquistas, pelos projetos, ou seja, você diversificar as formas que você tem gratificação. E aí, passando para o outro lado, como você colocou, que é a questão da repulsa. Aí a gente vai passar por uma série de fatores relacionados a exigências sociais, a uma rigidez de personalidade, aquela pessoa que não se permite estar fora do peso ou não se permite estar fora de um padrão. Como a gente vai ter pessoas que vão entender que aquele corpo dela não está dentro do padrão que hoje é exigido pela sociedade, mas que para ela está tudo bem. Então, passa pela questão de personalidade própria de cada indivíduo, passa pelas questões impostas pela sociedade, mas não só porque a sociedade está impondo aquele modelo, todos vão aceitar necessariamente. Então, existe aí uma confluência de personalidade, sociedade, imposições, como você lida com aquilo. Então, a gente vai estar aí vendo um fenômeno bem complexo. E se a gente pensar, Karina, essa coisa dessa gratificação que a doutora trouxe pra gente, a gente pensa na criança, por exemplo, né, que quando chora, a mãe logo dá um doce, dá um pirulito, toma aqui pra você parar de chorar, né? E a criança vai se acostumando a, quando tiver algum, né, quando chorar, quando ficar chateada, receber aquilo que ela quer. Pois é, receber aquilo que ela quer e aí acaba aquela criança sendo estimulada de uma certa forma para essa alimentação errada. Isso é o que Fabiana falou, a questão da gratificação. Então, às vezes a mãe ou o cuidador não percebe que isso vai ter uma consequência lá na frente. Então, se aquela criança às vezes não se comporta como se espera, então vai ter essa gratificação. Tome um doce, tome a sua comida preferida. Se vai tirar sangue, vamos comer um bolinho. Então, tem alguns locais que dão doce. Questão do pediatra, realmente, já aconteceu com minha filha, levando a minha filha ao pediatra, e a pediatra, ao fim da consulta, ofereceu um pirulito. Isso ela não chupa pirulito. Então, assim, é uma questão que, se você começa a condicionar na vida adulta, a gente chega com nossos problemas, aí eu preciso comer. E até a questão do transtorno alimentar tem o comer transtornado, que é justamente quando você, geralmente isso acontece num período ali do dia, e a pessoa chega e come tudo. Mesmo sem estar com fome, ela continua a comer, só que diferentemente da bulimia, não coloca, né? Ela não vai vomitar, ela não vai tomar laxante, fica com culpa, se sente culpada, por que eu fiz isso? Mas aconteceu. Então, ela perde o controle frente à alimentação. E isso tem sido também bastante comum. As pessoas, geralmente, elas costumam ter excesso de peso. E uma das causas desse excesso de peso é o comer transtornado, é esse comer compulsivo. Doutora Tereza, eu queria que você falasse um pouco sobre o que pode gerar, por exemplo, no aparelho digestivo mesmo, né? Doenças como a bulimia, anorexia, que podem ser fatores de risco para outras doenças? Sim, claro. Bom, eu já tinha falado no início, a anorexia, você tem desnutrição, distúrbio eletrolítico, né? Alterações hormonais importantes, baixa da imunidade, infecções graves,
né? E transtorno psiquiátrico grave, que pode ser até o suicídio mesmo. Então, isso para anorexia, porque por falta de ingesta. Certo. Na bulimia, você tem, nos pacientes que têm transtorno compulsivo, que é o que ela falou, ou seja, aquele que não vomita ou que é obeso, tudo que a obesidade te traz de presente, quer dizer, diabetes, hipertensão, doença osteoarticular, hiperlipidemia, doença coronariana e por aí vai. Então, tem outros transtornos alimentares também, nós estamos falando nesse instante. Tem os pacientes que comem cabelo, né, que podem fazer um tumor de cabelo, de pelo no estômago, no aparelho digestivo. Então, os transtornos alimentares, as esofagites pelo vômito repetido. Então, os transtornos alimentares trazem sim doenças não só no âmbito psiquiátrico, mas no âmbito dos déficits nutricionais, hormonais, imunológicos. Isso realmente é uma coisa que tem que ser tratada pela equipe multidisciplinar, extremamente grave. Para quem identificar, primeiro, você acha que precisa primeiro ir ao endocrinologista e depois, ou não existe uma ordem? Não, eu acho que primeiro tem que ir ao psiquiatra. Primeiro ao psiquiatra. Não tenha dúvida. Porque, na realidade, o que o médico clínico ou o endocrinologista pega é o efeito colateral, quer dizer, a consequência secundária do distúrbio básico. Mas eu acho que você tem que tratar a causa. E a causa é psiquiátrica. Entende? A causa não é endócrina. A causa é psiquiátrica. Bom, ó, sabe aquele sorteio que eu falei no início do programa? Então, agora você já pode comentar lá quantas vezes a Rosa apareceu durante o nosso programa de hoje. Vai na nossa última foto no Instagram do Band Mulher Bahia, Band Mulher BA, e me diz quantas vezes a Rosa apareceu para levar aquele super kit da Amávia, certo? Agora, doutora Fabiana, a Karine trouxe aqui a questão da culpa, que eu acho que pode ser a origem também de muitos desses transtornos. A pessoa que come se sente culpada, a pessoa que tem aquele corpo e bota a culpa no corpo que tem por não ter amigos, por não estar inserida em nenhum meio social, enfim. Essa questão da culpa é uma questão muito grave. Sem dúvida. E, na verdade, ela vai permear a vida do indivíduo como um todo, não necessariamente apenas a questão alimentar. Então, a gente tem que entender de onde está vindo aquela culpa. Se é uma questão de personalidade, como baixa autoestima, questão de valorização da própria pessoa. Se é um transtorno de ansiedade, onde, na verdade, você vai ter preocupações excessivas em relação a quase tudo na sua vida, não só em relação ao corpo, mas em relação a quase tudo. Se é uma questão depressiva, então, como a doutora Tereza falou, a gente tem que entender o fenômeno como um todo. Às vezes, a gente está vendo a ponta do iceberg, que é o que está chamando a atenção. Mas se a gente não conseguir entender o fenômeno como um todo, você vai poder estar ou tratando de forma inadequada aquele paciente, ou minimizando o que está acontecendo com ele, e assim você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, entender o fenômeno completamente é super importante. Tem uma pergunta aqui: conflitos na orientação sexual podem também ser um dos fatores que influenciam no aparecimento de transtornos alimentares? Eu diria que não necessariamente a questão sexual, mas de qualquer forma, conflitos têm a ver com alterações ou de personalidade ou de ansiedade. Então, de novo, você tem que olhar o que está por baixo da superfície. Às vezes você está vendo a pontinha do iceberg. Então, se há conflito, se há sofrimento por esse conflito, hoje a gente já não fala mais em questões relacionadas a gênero e sexo como questões patológicas. Isso já é pacificado na comunidade científica. Mas se fala muito em disforia de gênero, ou seja, quando conflitos ou pela opção sexual ou pela questão de gênero causam conflitos, ansiedade, sintomas, desconforto, disforia. Isso é que é alvo de estudo e de tratamento e de acompanhamento pela comunidade médica psiquiátrica. Bom, Karine, eu queria falar um pouco sobre essas dietas altamente restritivas que a gente tem hoje. Por exemplo, você falou sobre o jejum aí em algum momento, e eu já tenho ouvido nos últimos dias, coincidentemente, algumas pessoas falando que, nossa, estou praticando o jejum, está dando super certo, estou perdendo peso. Alguém te mandou fazer uma orientação médica? Não, eu vi que é super saudável, todos os médicos recomendam o jejum, então eu faço jejum e fico sem comer até 3 horas da tarde. Quais são os riscos da gente seguir essas dietas altamente restritivas? Olha, um dos riscos é a própria desnutrição. Às vezes, você acha que desnutrir é só estar com baixo peso. Mas se você começa a ter carência nutricional, carência de cálcio, de ferro, de algumas vitaminas, você está tendo também um processo de desnutrição. Porque as pessoas ficam muito focadas no peso que a balança dá, né? E não no que, como de fato está funcionando o nosso organismo. E o jejum, essa prática do jejum como perda de peso,
você não deve simplesmente sair seguindo o que você está vendo, até porque o episódio de comer depois compulsivo pode começar a se instalar, porque você leva horas sem comer e simplesmente você tem determinadas horas que pode comer à vontade. Então, isso também pode predispor a um outro transtorno. Então, tem que realmente ter muito cuidado e não sair, não encarar a dieta como algo sem custo para a sua saúde. Ela pode sim, se não for orientada, trazer um custo negativo para a saúde. Tem mais uma pergunta. Quais são os transtornos alimentares mais comuns na infância? O que é mais comum acontecer na infância, doutora Tereza? Não sei, eu não trato criança, então não tenho a menor ideia do que, é que pode acontecer na infância. Eu acho que o maior transtorno da infância é a família, sabe? Porque o que a mãe coloca para a criança é o que vai gerar nela doença ou não nesse aspecto comportamental. Sim. Na minha opinião, a coisa funciona assim. Agora, em termos estatísticos de doença de infância, não sei, eu sei que na adolescência a gente sabe que a anorexia, sem dúvida nenhuma, mais presente, né? Principalmente em determinadas profissões, em determinados anseios, tipo esportes, modelo. Tem até um livro chamado A Ditadura da Beleza, que fala muito sobre isso. Mas na infância, não sei se Fabiana sabe isso. Na infância, o que a gente vê, a gente não considera isso necessariamente um transtorno alimentar, mas a gente vê a questão da alimentação seletiva. Sim. E aí passa por uma série de questões psicológicas de, na verdade, ser uma forma de relação entre o filho e a mãe. E aí você vai entrar questões como jogo de poder, você vai entrar como questões de chamar atenção, a dificuldade da mãe em lidar com aquela relação ou com aquele tipo de comportamento do filho. Então, você vê muito crianças que só comem salgadinho. Sim. Ou só comem lanche, não almoçam, não jantam. Cores. Tem crianças que começam a selecionar as cores. Então, Mas já atendi alguns mãe, casos né? Eu acho que a mãe é responsável por isso. de 5, 6 anos que só comem se for alimentos de tons amarelos. Então, a criança que ela não come fruta, não come vegetais, só come frango, macarrão e batata. Então, muitas crianças nessa faixa etária, ela tem essa dificuldade e aí, para a gente entender o que está causando isso, não dá para ver só a ponta do iceberg, né? Tem que se aprofundar para a gente conseguir identificar. Então, o comer seletivo, ele é comum na infância e a gente precisa entender o que é que está causando esse comer seletivo, porque pode vir a causar falha no crescimento da criança, falha no ganho de peso, então é preciso entender o que está por trás. Porque exatamente nesse período da infância que a criança está ali conhecendo o seu paladar, né? Que está conhecendo o sabor das coisas, desenvolvendo ali qual é a dieta que mais gosta, os alimentos que mais gosta. Então, quando você, de uma certa forma, acostuma aquela criança a comer certos tipos de alimento ou deixa ela comer aquilo que ela mais prefere, a gente pode estar privando, inclusive, né, de formar essa dieta alimentar mais saudável para essa criança, né? Mas a mãe é responsável por isso, na verdade. Sim, eu claro. acho que a mãe ou o cuidador é responsável por isso. A criança não tem tanta noção, e um outro aspecto assim, que eu acho extremamente importante é a escola, é a merenda escolar. A cantina da escola, aquelas maquininhas infernais, cheias de coisinha colorida que botam uma moedinha e sai coisa dali de dentro. E só sai coisa industrializada, não sai uma frutinha. Então eu acho que essas coisas têm que ser alerta, porque uma parte do tempo a criança está na escola. O que ela tem à disponibilidade é aquela máquina, é o lanche da cantina, aquilo é terrível. Eu vejo que uma boa educação alimentar em casa, desde o início da infância, ela é fundamental. Eu acho que os pediatras têm se atentado bastante para isso e, assim, a educação começa em casa. Você pode até ter um ambiente, né, de todas as opções não saudáveis e perniciosas possíveis, mas se você tem uma educação sólida, uma educação alimentar sólida em casa, eu acho que isso já é uma coisa muito positiva. Você chega a uma determinada idade que a criança fala assim, o pré-adolescente, eu quero experimentar. Eu não quero pagar mico. Então, eu vou comer o que a escola tem, o que os meus amigos fazem. Então, essa idade do ser aceito, de ser aceito, né? Então, isso é muito complicado, porque começa gerando insegurança. E aí, eu acho que a coisa mais... Você tem uma questão social aí super importante. Eu vou ter que
Aqui nosso papo, porque o nosso tempo acabou. Chegamos aqui agora quase 2 horas e 58 minutos ali. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui hoje para falar sobre transtorno alimentar. Aprendi muito no programa de hoje, que acho que é um assunto super sério, que precisa mesmo ser falado, já que a partir da mídia também é muito responsável por esse impulso, por essa estímulo a essa beleza perfeita, a esse padrão de beleza perfeito. Ó, o Band Mulher então está terminando. Amanhã estamos de volta para falar sobre o mito do bumbum perfeito. Vai render esse programa, viu? Eu te espero a partir de 1h15 da tarde. Até lá.